Sejam todos bem-vindos, eu sou o Maxo e hoje eu vou estar falando sobre as zonas do avanço consciente. Mas antes da gente prosseguir nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever e coloque seu comentário abaixo. A primeira zona vai ser a zona de conforto. Essa zona é aquela zona que você tem medo de tudo. É a zona mais confortável, certo? É a zona mais confortável que você vai estar, certo? Você está nesse ciclo aqui. Zona de conforto. E essa zona te impede de crescer, essa zona te impede de tu ser quem tu é, essa zona, se você tem uma capacidade e você está operando nessa zona, você não consegue ser quem você é, certo? E essa zona aqui faz com que tu se torne uma vítima da sociedade. Tu não consegue se expressar, tu não consegue dizer um não quando é necessário, tu tá sempre buscando por validação, tu nunca consegue ser quem tu é, porque essa zona tá sempre te mantendo naquilo que tu conhece. Um trabalho conhecido, amizades conhecidas, avanços da vida que tá repetitivo e se torna confortável pelo fato de tu estar ali no mesmo porém, certo? E essa zona aqui, o teu ego é o maior fã dessa zona. Porque teu ego está sempre fazendo com que tu evite o que? Zona de conforto, de avanço, certo? De confronto. E teu ego vai estar sempre fazendo com que tu evite isso. Para que o quê? Tu não se machuque. E essa zona de conforto faz com que tu fique preso naquela zona tipo de luta ou fuga o tempo inteiro. E o que é que faz o teu ego? Evita o confronto, evita a luta, e tu vai estar sempre na fuga, sempre na fuga, sempre na fuga. Tu não vai saber quem tu és, tu não vai entender qual é teu propósito na vida, tu não vai ter avanço, tu não vai buscar por coisas novas, tu vai estar estagnado, tu não quer saber de aprender nada novo. Tu tá em um trabalho às vezes que não te faz bem, tu tá em um relacionamento que não te faz bem, mas pelo fato de tu quebrar, o medo de quebrar essa barreira e avançar, tu tá ficando preso, porque tu tá dando ouvido a teu ego, a voz, certo, que tem na tua cabeça, a voz que tem na tua cabeça, tu também tá dando ouvido a isso. E esse núcleo aqui faz com que tu fique nessa zona de conforto, certo? Zona de conforto. E te impede de avançar. Mas quando tu entende quem tu és e tu vê que tem uma zona além disso, tu começa a avançar e começa a apagar essas coisas sabendo que isso não é quem tu és. E daí tu começa a avançar e tu entende que da zona de conforto tu consegue ir para uma zona maior. E essa zona eu chamo zona de aprendizado. É uma zona de aprendizado. Quando tu quebra essa zona aqui, quando tu abre passagem para ela, teu mundo se torna algo diferente. Tu tá dando direcionamento para outro ponto agora, certo? Que é a zona de aprendizado. E essa zona é tudo novo. Vamos dizer que tu quebrou a barreira para ir para um trabalho novo. O trabalho novo vai trazer o quê? Atividades novas, pessoas novas, amizades novas, desafios novos. E mesma coisa na vida. Quando tu quebra a barreira da zona de conforto, tu vai para o confronto, tu vai para a luta, tu entende o que é que tu tem que fazer, tu entende que a gente tá aqui para crescer, avançar e aprender coisas novas. E aí essa zona de aprendizado vai te dar essa capacidade, certo? De tu entender que há uma coisa a mais, que dá para tu avançar, certo? E quando tu entende que tu dá para ir além, certo? Dá para tu ir além dessa zona, tu para de estar ouvindo o teu ego, teus pensamentos, certo? Teus pensamentos. E tu começa a ouvir a tua consciência. A partir do momento que tu começa a ouvir a tua consciência de que tu é ela e tu não é teus pensamentos, isso aqui está sempre gerando, fazendo com que tu evite ter aquilo que tu merece, certo? E esses estados aqui faz com que tu fique preso nessa zona de conforto. Porque se tu pensa que tu é teus pensamentos, o teu ego, porque teu ego é o falso eu, certo? É o falso eu. E o falso eu tá sempre buscando caras novas para determinada situação e evitando aquela barreira ali de confronto para que tu tenha um aprendizado
e aumente a tua capacidade de alcançar coisas novas, certo? Mas quando tu entende que tu é consciência, que tu observa teus pensamentos, tu torna teu campo de visão maior. E quando tu entra para essa zona de aprendizado, tu começa a avançar mais, tu começa a ter mais consciência, vamos dizer assim, tu tem mais consciência de quem tu és, certo? E isso faz com que tu aprenda coisas novas, porque tu saiu da zona de conforto. A partir do momento que tu sai da zona de conforto, vamos dizer que tu é uma pessoa que tem medo de investimento, e tu tá nessa zona de conforto do investimento. Assim que tu quebra a barreira e começa a investir coisas novas, aumenta o risco, porém tu tá aprendendo coisas novas e tá abrindo a capacidade que tu tem, abrindo as probabilidades para que tu alcance coisa nova. E essa zona de aprendizado vai te dar uma visão diferente daquilo que tu é, certo? E quando tu entende isso, que tu pode ir além, que a gente tá aqui para aprender e avançar, tu não quer estar mais preso nesse núcleozinho aqui pequeno. Tu quer estar passando adiante, certo? Só que tu ainda tá estagnado. E a zona de aprendizado, ela vai te dar um ar de liberdade maior. Porém, se tu não perceber, se tu não continuar consciente, essa zona de aprendizado vai se tornar o quê? Zona de conforto. E a partir do momento que você entende que a gente está aqui e a gente só tem o presente, certo? A gente só tem o presente para viver. O futuro, o passado e o futuro não importa. Isso significa que a gente está aprendendo o tempo todo. Significa que a gente está avançando e a gente não pode estar parado. Se a gente para no tempo, tudo para. Porque sua consciência de quem você é, direcionando suas ideias para o subconsciente, faz com que você traga forma para aquilo que você quer. E se você não tem consciência de quem você é, você vai ficar estagnado nessa zona de conforto. Avançou para a zona de aprendizado e paralisou no tempo de novo, você vai tornar essa zona de aprendizado em zona de conforto novamente. Só o que é que acontece? Quando você entende que deve continuar avançando, você deve continuar avançando, vai aparecer outra zona, certo? Porque a zona de aprendizado se tornou algo familiar, se tornou algo pequeno. E daí eu gosto de chamar essa zona de zona de desafios. Zona de desafios. E essa zona de desafios vai te dar uma probabilidade ainda maior. Só que tu entende que essa zona de desafio se tornou mais difícil, se tornou mais hard de você conseguir fazer as coisas. Só que você tem a total consciência de que você está começando a entrar em uma zona que não vai ser mais de um conforto o seu aprendizado e vai ser totalmente do desconforto, certo? Totalmente do desconforto. E o desconforto vai te trazer benefícios que aquela zona de conforto não estava te trazendo. Tu vai ter que passar mais horas fazendo uma atividade que vai te trazer benefícios. Tu vai ter que se dedicar mais, tu vai ter que dar mais tempo, tu vai ter que encarar coisas, tu vai ter que entender quem tu é e que tu não tem escolha de fazer certas coisas para que tu consiga chegar no teu patamar. E essa zona de desafio vai fazer tu crescer, vai fazer tu avançar, vai fazer tu se tornar consciente de quem tu é. E tu alinhando consciência com essas zonas, tu sabe o momento da vida que tu tá vivendo e tu continua sempre avançando, sempre avançando, sempre avançando. E tu vai sempre tá subindo. Tu não tá paralisado, indo em círculos, 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 e não chegando a lugar nenhum. E essa zona de desafio vai te dar possibilidade de coisas totalmente diferentes, grandiosas. Porque quando tu começa a aprender habilidades novas, como tu começa a botar a tua cara, eu não consigo falar, e tu entende que tua fala estava presa à zona de conforto,
Daí tu foi para a zona de aprendizado. O que é a zona de aprendizado para uma pessoa que quer falar? Repetição, certo? Fazer vídeo. Ou eu quero me tornar um comunicador. Aí tu começa a fazer vídeo, live, short, falar em público, certo? Falar em público. Isso vai trazendo o quê? Repetição e horas falada. Daí, essa zona se tornou algo de aprendizado e, no decorrer do tempo, quando tu se tornar bom naquilo que tu tá fazendo, tu vai começar a entrar na zona de desafio, que é ter mais exposição ainda. E essa zona de desafio se torna muito desconfortável pelo fato de que tu tá numa zona que tu não conhece. A zona de conforto é tudo conhecido. Tu sabe a hora que tu chega, tu sabe a hora que tu sai, tu sabe o que tu vai fazer, tu sabe o que é que vai acontecer. E essa zona é aquela zona que a maioria das pessoas gosta de estar. Acho que 95% da população gosta dessa zona aqui, ó, de conforto, certo? Gosta da zona de conforto. E essa zona de conforto não vai fazer tu alcançar nada na vida, mas aí tu vai avançando, passou da zona de conforto, entrou na zona de aprendizado e agora tu tá na zona de desafio. Só que o desafio vai te colocar em um patamar que tu ainda precisa avançar mais. E é a zona que eu chamo de zona de perigo. Certo? Zona de perigo. O que é que acontece? Essa zona de perigo, você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Se você não tem cuidado nessa zona, você pode voltar ao que você era antes. Por quê? Tu chegou em um patamar que todas as tuas zonas avançou, consequentemente tua capacidade de conseguir as coisas também. E essa zona vai te dar duas possibilidades, que é a possibilidade de fazer mais e a possibilidade de cair no erro. Cair no erro de quê? De se tornar uma pessoa orgulhosa porque conseguiu o que queria. Orgulhosa. Perdeu a humildade, certo? Perdeu a humildade. Perdeu a humildade. Desumildade. Perder a humildade. Querer ser mais do que os outros. Querer ser mais. E tudo do que não presta, essa zona de perigo vai te trazer. E tu tem que entender que, ao chegar nessa zona de perigo, que ela vai abrir aqui o campo, muito maior do que estava, a zona de perigo vai ser muito maior, vai te dar muitas possibilidades que até que tu nem imaginava, vai acontecer coisa que tu nem imaginava e tu vai estar à mercê de tudo isso aqui. Só que essa zona de perigo é uma zona que você tem que estar ligado e é uma zona que eu não gosto de estar o tempo todo. Certo? Eu gosto de estar nessa zona de desafio, porque essa zona de desafio me condiciona a eu querer mais, buscar mais, avançar mais, me desafiar mais. Porém, essa zona de perigo eu gosto de entrar quando eu estou em algo mais grandioso. Por exemplo, eu vou fazer um investimento maior, eu vou abrir um negócio, aí eu me jogo nessa zona de perigo, porque as possibilidades são maiores. Certo? As possibilidades na zona de perigo são maiores. Porém, eu não gosto de estar lá. E o momento que eu estou lá o tempo inteiro, eu estou consciente, 100%. Consciente. Consciente para que eu não faça coisa que não vá de acordo com aquilo que eu acredito, certo? E você tem que estar ligado nisso aqui. Por quê? Se você cai e você sente prazer de estar nessa zona de perigo, certo? Essa zona de perigo vai fazer com que você repita todos os hábitos da zona de conforto, só que com um problema muito maior, que é a capacidade daquilo que tu alcançou avançando nessas zonas. Por quê? Quando tu chega nessa zona de perigo, tu provavelmente vai estar com uma condição financeira boa, tu vai estar com uma capacidade de comunicação boa, tu vai estar com uma capacidade de negócios bom e tu pode cair na maldade de utilizar isso com o efeito errado. Querer persuadir as pessoas a fazer aquilo que tu quer sem ter um intuito de nada, querer humilhar as pessoas, querer ser mais do que as pessoas, e por isso que eu falo que essa zona não pode se estar lá o tempo todo. Eu gosto de estar lá, pulo para ela, faço o que eu tenho que fazer, equilibro e volto para a zona de desafio, que é o que fica me fazendo avançar mais e mais na vida, certo? E daí quando eu entendi que a zona de conforto, que era o quê? A sociedade que eu vivia, família, locais, condicionar a mesma coisa, trabalho fácil,
Tudo que fazia com que eu ficasse condicionado naquela vidinha ali, eu tive que abandonar. E quando eu entendi, eu fiz isso aqui. Eu não abri porta não, eu deletei. Eu não condiciono mais a minha pessoa na zona de conforto. Eu condiciono a minha pessoa nessas duas zonas aqui, aprendizado, certo? E desafio. Eu entendo que eu sou um ser consciente, conectado a Deus, e eu estou expressando Deus aqui. E pelo fato de eu estar aqui, tendo essa experiência humana, eu estou sempre avançando. A gente não está aqui para estagnar, não. A gente está aqui para avançar, certo? E eu estou sempre avançando. Estou sempre avançando. E daí eu entendo todas essas zonas. E a zona que eu falo de conforto não é uma zona complexa de tudo. É vários pontos da sua vida. Às vezes é o quê? Atividade física. Certo? Atividade física. Tu tá estagnado, tá na zona de conforto. Tu não quer fazer atividade física. Às vezes é um investimento. Tu também tá estagnado com medo de fazer um investimento. Às vezes é a forma como tu trata teu parceiro ou tua parceira. E tu tem que entender que essas zonas têm que ser avançadas e tu tem que aprender coisa nova para que tu não repita aquela coisa que tu estava fazendo antes e para que tu não fique estagnado lá na mesma situação, certo? E a partir do momento que tu entende que a vida é de crescimento, a vida é de avanço e tu tem que sair dessa zona de conforto, tu começa realmente a entender o que é sucesso na vida e quem tu é de verdade. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você já conhecia essas zonas, deixa aí nos comentários. E eu te vejo no próximo vídeo.